Olá, meu nome é Henrique Pitaluga e venho por meio desse vídeo fazer a apresentação do meu trabalho, a atividade reflexiva, que convém fazer o resumo do 20º capítulo do livro Sistemas Operacionais, terceira edição. De Cascavel, do curso de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu RA é 09014171. Os assuntos que eu irei abordar no vídeo serão a arquitetura do sistema do núcleo Linux, a implementação do Linux e de componentes de sistemas operacionais, como a memória, gerenciamento de arquivos e também os seus processos, as camadas de software que compõem o núcleo do Linux, como o Linux organiza e gerencia dispositivos de sistema, e como o Linux gerencia operações de entrada e saída. Bem, eu vou começar então falando um pouco sobre as características do sistema Linux. Ele é um sistema gratuito que é desenvolvido voluntariamente por programadores que já tinham experiência nessa área, que já vinham de outros projetos. Ele convive sem nenhum conflito com outros sistemas operacionais, como o DOS ou Windows, e quando tem o mesmo sistema no mesmo computador. Ele utiliza permissões de acesso a arquivos, diretórios e programas, e não tem nenhuma licença para fazer o uso dele, pelo fato de ele ser gratuito. Ele é um sistema multitarefas, verdadeiramente multitarefas, e ele trabalha com vários programas sendo executados simultaneamente. E se um ou mais dos programas que está sendo executado por algum acaso vier a dar algum tipo de problema, os outros programas seguem trabalhando normalmente, e não é tipo um travamento e um desligamento da máquina. Ele é multiprocessador e também é multiusuário, que o multiusuário seria que ele pode trabalhar com mais de um usuário definido na mesma máquina, e para cada usuário pode ser definida uma senha e uma senha de acesso. As estruturas do sistema Linux. Em maior parte do sistema, ele é escrito em C, mas os drivers dele são em assembly. Ele utiliza um modelo de camadas, que é de camadas, kernel e usuário, que são os modos de acesso. O modo de usuário, ele é a parte onde é executados os aplicativos dos usuários. E é nesse modo usuário que pode ser encontrar os programas utilitários, que são os editores de textos, os compiladores e o próprio shell. O shell ele é responsável por interpretar os comandos do usuário. E na maioria dos sistemas Linux, que é o padrão, é o Shell Bash que é usado. A divisão dentro da estrutura é feita pelo hardware, que é a camada mais de baixo, que seria a CPU, a memória, os discos e os terminais. Daí no modo de kernel, que daí fica o sistema operacional Linux, que vem a partir do gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, sistemas de arquivo e o sistema de entrada e saída. Daí vem o modo de usuário, que entra até a parte de programas utilitários e biblioteca padrão. Na biblioteca padrão, que é feita as chamadas de sistema para fazer o open, o close, o read, o write e o fork. Depois tem a interface, os programas utilitários padrões são ligados pela interface de biblioteca, que seria os programas utilitários, seria o shell, os editores, os compiladores, e enfim, os usuários. Os usuários têm acesso aos programas utilitários padrões através da interface de usuário. Os programas utilitários padrões têm acesso à biblioteca padrão através da interface de biblioteca, e a biblioteca padrão através da interface de chamadas de sistemas, que tem acesso ao sistema operacional. A biblioteca padrão, ela implementa uma interface entre os programas.
entre os programas e o sistema operacional. E ele tem um objetivo de favorecer o mecanismo de transição entre o aplicativo de usuário e o kernel. O kernel, ele controla o hardware e fornece as chamadas de sistema, system calls. E ele é dividido em duas partes. Uma que é dependente do hardware e a outra que é independente do hardware. As principais funções do kernel são a detecção de hardware, o gerenciamento de entrada e saída, o gerenciamento também da memória e o swapping, o controle de fila de processos e também a manutenção do sistema de arquivos. Dentro desse gerenciamento de processos, tem o processo, que é o contexto básico do qual qualquer atividade solicitada pelo usuário é atendida pelo sistema operacional. O fork é quando cria-se um novo processo. O exec é quando cria-se um novo programa. E o clone é quando cria-se as threads. A biblioteca padrão, ela implementa uma interface entre os programas, entre os programas e o sistema operacional. E ele tem um objetivo de favorecer o mecanismo de transição entre o aplicativo de usuário e o kernel. O kernel, ele controla o hardware e fornece as chamadas de sistema, system calls. E ele é dividido em duas partes. Uma que é dependente do hardware e a outra que é independente. Dentro da gerência do processador, existem algumas características. Uma das características é o sistema, a partir da gerência do processador, ele ser preemptivo, que permite as interrupções de processos, que também já tem no sistema Windows, que é uma característica do sistema Windows. Essa ideia de ser preemptivo é ter vários programas sendo processados ao mesmo tempo e com isso conseguindo alternar de um para outro, interrompendo dessa forma o processo de um para executar outro. O escalonador Linux é a existência de prioridades dinâmicas e prioridades estáticas. O escalonador do Linux, ele monitora o comportamento do processo e tenta ajustar dinamicamente sua prioridade, visando... como que eu posso explicar? Visando estabilizar, equalizar o uso do processador para o processo. A estática, ela são utilizadas exclusivamente por processos em tempo real. A característica da gerência do processo também é do escalonamento do Linux, é o FIFO, que é First In, First Out, que seria essa parte de o que vem primeiro é terminado primeiro, o que vem o primeiro sai, o primeiro entra, o primeiro sai. Na parte de sistemas de arquivos do Linux, ele é um conjunto de estruturas lógicas e de rotina, e ele permite o sistema operacional controlar o acesso do disco rígido. Diferentes sistemas operacionais, eles usam diferentes tipos de sistemas de arquivo. E conforme cresce a capacidade dos discos e aumenta o volume de arquivos e acessos, a tarefa se torna ainda mais complicada, exigindo ainda mais o uso de arquivos cada vez mais complexos e mais robustos. O sistema de arquivos, ele serve dentro do sistema operacional, o próprio sistema operacional ele necessita de uma estrutura que possa dar suporte a ele para acessar ou ler o disco rígido. Esse recurso ele constrói a base estrutural ao par ao sistema operacional, que é o sistema de arquivos. O sistema de arquivos ele serve na real que todos os sistemas operacionais, independente de qual for, ele necessita de uma estrutura que possa dar suporte a ele para acessar ou ler o disco rígido. Então, para isso que serve o sistema de arquivos. Ele é uma espécie de gerenciador e organizador.
e ele permite o sistema operacional ler os arquivos que estão dentro do HD. Os sistemas de arquivos ele permite tanto gravar, ler e localizar, entre algumas outras funções, dentro do dispositivo de armazenamento. Na parte de gerenciamento de entrada e saída do Linux, a gerência de entrada e saída ela é implementada através do Device Drivers, que são acoplados ao sistema operacional quando o kernel é gerado. Sempre que tem um novo dispositivo que é acrescentado ao sistema, o driver correspondente deve ser acoplado ao núcleo. O acesso a esses dispositivos é na forma de arquivos especiais e as operações de entrada e saída são realizadas com uma sequência de bits. Não existe um conceito de registro ou métodos de acesso. As system calls, que são as chamadas de sistema, elas podem manipular qualquer tipo de dispositivo de forma uniforme. Os arquivos especiais eles podem ser acessados utilizando as próprias system calls de leitura e de gravação. Tem também ele trabalha com dois tipos de operação de entrada e saída, uma que é orientada por blocos e outra que é orientada a caráter. As operações que são orientadas por blocos, elas geralmente estão associadas a dispositivos com altas taxas de transferência, como são o caso dos discos. E ele tem o objetivo de minimizar o número de transferência entre dispositivo e memória, que é utilizando os buffers caches. E nas operações orientadas a caracteres, elas estão associadas normalmente a dispositivos mais lentos, como é o caso dos terminais, que a taxa entre dispositivo e a memória ela é realizada de caráter a caráter. Para finalizar, tem o redirecionamento de entrada e saída, que o usuário pode, através do redirecionamento de entrada e saída, ele pode redefinir onde um comando ou um programa receberá sua entrada e para onde deve enviar sua saída. A entrada de um comando são os dados sobre os quais os comandos irão operar. E a própria saída, a própria saída de um comando, ela é o resultado de uma operação que realiza sobre a entrada. Então está tudo interligado. Então esse foi meu trabalho da atividade reflexiva referente aos sistemas operacionais Linux. Obrigado por ter assistido.